Olá, tudo bem? Como estão? Vamos evoluir o estudo das funções e do conceito da trigonometria. Fazendo uma breve recapitulação do que já estudamos. Analisamos as funções seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo retângulo, vimos como elas podem ser aplicadas, vimos as inter-relações que elas são e podem ser utilizadas, interpretamos a relação do conceito fundamental, a relação fundamental da trigonometria. Vamos agora estender esse conceito para uma função. O que vem a ser uma função? É uma forma de representar uma relação entre dois termos, ou seja, um termo dependente e um termo independente, no qual eu consigo associar duas funções, ou seja, dois termos, de uma forma direta. Para entrarmos de uma forma bem precisa e bem clara nos conceitos das funções, vamos antes iniciar falando do ciclo trigonométrico. O círculo trigonométrico vai representar os principais ângulos ou ângulos notáveis que uma função possui. Lembre-se, ela pode ser descrita e subdividida em 360 graus, ou seja, pequenos ângulos de 1 grau, ângulos de minuto ou ângulos de segundo, como nós analisamos no estudo de ângulos e arcos. Nosso foco aqui não será trabalhar com valores tão pequenos, nós vamos procurar nos centrar em medidas de abertura, em arcos, em ângulos de abertura de valores um pouco maiores. Vamos então entender o que é o círculo ou ciclo trigonométrico. Nós vamos representá-lo como sendo uma circunferência orientada, ou seja, deverá ser estudada em uma certa orientação, quando eu falo horário ou sentido anti-horário. Eu terei um raio unitário. Quando eu falo em raio unitário, quero dizer que o maior valor possível será de uma unidade de medida, associada com as coordenadas cartesianas. Então eu vou utilizar o plano XY e traçar uma circunferência dentro desse plano, a partir do ponto em que eu consiga associar um raio de medida, uma unidade. Por que é fundamental o princípio do plano cartesiano? Para que eu consiga orientar uma função. Toda vez que eu crio uma dependência entre dois termos, uma relação entre dois termos, eu posso traçar as suas interpretações através de um gráfico. É fundamental entenderem que a origem dessa circunferência, ou seja, o centro da circunferência, será igual ao eixo do sistema cartesiano. Então, no ponto onde as duas retas se cruzarem, que nós chamamos de origem, estará o centro da circunferência. E a partir dela poderemos analisar os outros princípios ou os outros valores que por ela passam. Além disso, o círculo ele vai ser dividido em quadrantes. Por que a necessidade da divisão em quadrantes? Porque tornará mais fácil a sua interpretação. Na função seno, na função cosseno e na função tangente, cada uma delas possuirá valores específicos. Então eu não posso simplesmente analisar o ciclo como um fator único. Eu tenho que trabalhar por setores. E cada setor eu terei um valor específico para seno, cosseno e tangente e, por consequência, tanto dos seus valores e dos quadrantes, eu terei sinais específicos para cada um deles. E através desses sinais, o valor correspondente será dado, será determinado, delimitado. Observemos a seguinte representação. O ciclo trigonométrico ele vai ser analisado sempre a partir de um ponto original, de uma origem, um ponto inicial qualquer, e deverá ser interpretado no sentido anti-horário. Eu não vou fazer a interpretação no sentido horário, eu analiso no sentido anti-horário. Então, através do produto e da separação de um plano cartesiano, tenho 4 quadrantes. Do ponto inicial ao extremo do outro eixo, ou seja, eu vou limitar os quadrantes de um eixo até outro eixo. Nesse ponto, delimita-se um quadrante. Primeiro quadrante. Eixo vertical até a outra extremidade do eixo horizontal, define-se mais um quadrante. Do eixo horizontal até a outra extremidade de um eixo vertical,
temos a formação do terceiro quadrante. E por final, mas não menos importante, o quarto quadrante, que une o eixo extremo vertical com o eixo extremo horizontal. Então veja que para definir um quadrante, eu uso dois pontos extremos. O extremo do eixo horizontal e o extremo do eixo vertical, sempre analisados no sentido anti-horário. Sempre interpretados no sentido anti-horário descrito. Vamos ver agora o intervalo correspondente para cada um desses quadrantes. Quando eu falo intervalo, qual é o ângulo inicial e qual é o ângulo de abertura final possível para cada um deles. Veja, nós vamos fazer a expressão, ou seja, vamos expressar o valor desses ângulos de duas formas. Vamos expressá-los em graus, a nomenclatura mais comum para nós. Veja, o primeiro quadrante, quando representado na escala em graus, ele começa do ponto 0 graus e vai até 90 graus. Então, esse é o intervalo. Inicia em 0 graus, completa praticamente 1/4 de circunferência, um quadrante inteiro, 90 graus. Não vamos nos preocupar, por enquanto, se ele vai ter sinal positivo, sinal negativo. Simplesmente, para mim, agora, o que importa são os intervalos. Expresso em radianos. Começa no ângulo de 0 e termina na posição de π/2 radianos. Lembrando que radiano é uma forma de representar dependente do raio da minha circunferência. É a medida utilizando o raio descrito por essa circunferência. Dessa maneira, no primeiro quadrante, os limites são 0 a 90 graus, expressa em graus, ou, quando expressa em radianos, de 0 a π/2. Primeiro quadrante. Segundo quadrante, eu vou iniciar do ponto extremo da primeira reta vertical. Vou descer e completar mais 1/4 de circunferência. Inicia em 90 graus e termina em 180. Quando eu vou expressar essas medidas em radianos, eu tenho π/2 até π. Então, medida expressa em radianos e a medida expressa em graus. Segundo quadrante. Novamente, não vamos dar um foco nesse momento se ela terá valores positivos ou negativos para seno, cosseno e tangente. Por enquanto, eu tenho que interpretar e saber entender como que se comporta os ângulos limites dentro dessas funções. No terceiro quadrante, quando expressa em graus, ela vai começar de 180 graus, percorre 1/4 de circunferência e 270 graus. Dessa maneira, quando expressa em radianos, ela vai entrar no limite de π a 3π/2. Terceiro quadrante. Observe que, finalizando no quarto quadrante, criando uma representação. Cada quadrante deverá ter um ângulo, ou seja, um ângulo limite delimitado de 90 graus. Cada quadrante é representado por um ângulo reto de 90 graus, sendo que no quarto quadrante, medido em graus, inicia-se em 270 e termina no ângulo de 360 graus. Para a medida em radianos, em 3π/2, completa-se 1/4 de circunferência e chegamos em 2π. Observe que eu iniciei e terminei no mesmo ponto. Isso define um ciclo ou um círculo. Finalizei o meu ciclo trigonométrico. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Todos eles analisados e interpretados no sentido anti-horário. Nós podemos, então, juntar todos esses fragmentos, criando para nós o ciclo trigonométrico. Quando você interpreta esse círculo, você tem que ter noção dos ângulos principais. Veja, eu conheço e consigo determinar, pela tabela que nós estudamos nas primeiras aulas de trigonometria, o valor do seno de 60, seno de 45 e seno de 30. Esses três valores, eles são base para o estudo da trigonometria. São chamados nos nossos ângulos notáveis. Se observarmos com atenção, cada um deles possui valores correspondentes. Cada um desses ângulos possui valores correspondentes, tanto no segundo quadrante, no terceiro
e no quarto. Isso indica que eu posso utilizar um valor no segundo quadrante e, utilizando o seu valor correspondente a um ângulo presente no primeiro. Ou seja, eu poderia, por exemplo, utilizar o ângulo de 120 graus e fazer uma associação com ele até 60 graus. Vou pegar uma caneta vermelha aqui, uma cor vermelha, para facilitar a nossa observação. Eu posso pegar o ângulo de 120 graus e, olha só, fazer uma ligação com ele com o ângulo de 60 graus. Eu poderia pegar ainda o ângulo de 240 e ligá-lo de uma forma direta com o ângulo de 60. Poderia pegar o ângulo de 300 graus e ligá-lo com o ângulo de 60. Então veja que, tanto no terceiro, quarto ou segundo quadrantes, segundo, terceiro e quarto quadrantes, eu tenho valores que podem ser expressos em função do meu termo conhecido, ou do termo mais fácil de conhecimento, que é o ângulo do primeiro quadrante. Mas será que para seno, cosseno e tangente, o fato de eu utilizar um valor do segundo quadrante, do terceiro ou quarto, os valores serão realmente iguais? Será que tudo será fiel? Infelizmente não. Aí entra o conceito dos sinais. Quando eu vou interpretar os sinais, eu tenho que saber exatamente que tipo de função que eu estou trabalhando. Se eu interpretar uma função seno, se eu analisar o conceito da função seno, os dois primeiros quadrantes serão positivos e os dois últimos quadrantes serão negativos. Por quê? O eixo cartesiano que vai representar o seno é o eixo y. Vou voltar para o meu amarelo. O eixo que vai representar a função seno é o eixo y. Ele vai representar para nós esse fator. Então, na hora que eu vou interpretar o ciclo trigonométrico, eu tenho que saber exatamente que acima do eixo horizontal, os valores serão todos positivos. Abaixo, os valores serão todos negativos. Então, nós podemos definir que, para o seno, o estudo do seno, eu terei primeiro e segundo quadrantes positivos, terceiro e quarto quadrantes negativos. Vamos observar mais um. Na função cosseno, no estudo do cosseno de uma figura, quem vai representar o eixo que representará o estudo da grandeza do cosseno é o eixo x. X vai determinar para mim o eixo do cosseno. Aqui não vai ficar legal, eu vou colocar um pouco mais para frente para ficar mais fácil. É o eixo do x. O x vai representar o cosseno, o y vai representar a função seno. Agora, e a tangente? Veja bem, na tangente, como é uma reta que não intercepta o ciclo trigonométrico, eu tenho uma reta oposta. Então, os ângulos que irão ter valores positivos estão na mesma orientação. Então, os ímpares serão positivos e os pares serão negativos. Então, veja que as três funções não possuem nenhuma fator similar, a não ser que seno, eixo y, os dois primeiros positivos e os dois últimos negativos. Cosseno, eixo x, primeiro e quartos positivos, segundo e terceiros serão negativos. Eixo x, eixo y. Tangente, uma reta paralela ao eixo y. Quem terá valores positivos? Os valores ímpares, ou seja, os quadrantes ímpares. Negativos, quadrantes pares. Quando você interpreta essas relações, você permite a capacidade de voltar e relacionar essas funções com termos do primeiro.
Como eu consigo fazer isso? Através de um fenômeno chamado de redução de quadrantes. Quando você está interpretando essa redução, você simplesmente vai utilizar um ângulo qualquer e buscar um valor correspondente, de valor correspondente, no primeiro quadrante. Ou seja, você vai tentar relacionar um ângulo que está no segundo, terceiro ou quarto quadrante com um valor correspondente no primeiro. Por que no primeiro? Repito, porque os ângulos presentes no primeiro quadrante são os ângulos que eu conheço em valores de seno, cosseno e tangente, principalmente, pelo menos, nos ângulos notáveis. Então eu preciso ter uma noção de como eu vou interpretá-los. A única distinção para nós é qual? Tomar cuidado com o seu sinal. Vamos observar uma situação. Se eu estou do segundo, se eu tenho um ângulo no segundo quadrante e quero voltar para o primeiro, se eu tiver com a função seno, é muito simples. Primeiro e segundo quadrante são sempre positivas. Então você vai fazer uma subtração. Se você está no segundo quadrante e quer voltar para o primeiro, você vai pegar o valor de π e subtrair do ângulo desejado. Por quê? Porque π é toda a circunferência, toda a abertura. Na hora que você utiliza o ângulo que você está trabalhando, o ângulo alfa, o ângulo A, o ângulo X, quando você subtrai, o que resta é o seu ângulo suplementar. Então fica fácil para mim, nesse caso, trabalhar com a função. Já para cosseno, eu tenho uma propriedade diferente. No segundo quadrante, ele é negativo. Então, na hora que eu for fazer a redução para determinar qual o valor do seu cosseno, eu preciso e não posso esquecer de acrescentar o sinal de negativo na função. Porque, novamente, ela é uma função que no segundo quadrante será negativa. Já para a tangente, novamente, segundo quadrante, ela só possui fatores negativos. Então, eu só não posso esquecer de colocar o sinal de negativo na função. Mas ele, veja, é antes da função, não dentro da função. Você vai fazer uma subtração de dois termos antes da função para crescer o sinal de negativo. Quando eu estou no terceiro quadrante para ir para o primeiro, novamente, eu vou fazer o ângulo maior que eu tenho, que agora observe a relação. Antes nós estávamos simplesmente fazendo o π, que é o maior ângulo, menos o valor do segundo quadrante. Agora é o contrário. Eu vou utilizar o valor presente no terceiro quadrante, menos π, para determinar o quê? O ângulo que falta. O restante para completar o quê? Para completar 270 graus. Então eu preciso fechar essa função dentro desses três quadrantes. Observe agora. Para o primeiro quadrante na função seno, ela é negativa. Do terceiro para o primeiro, terceira é negativa. Então eu tenho que acrescentar o sinal. Para a função cosseno, ela também será negativa. Então eu não posso esquecer de fazer a subtração e acrescer o sinal de negativo. Para a função tangente, terceiro quadrante é uma função ímpar. Dessa forma, ela possui um valor positivo. É a única função nesse terceiro quadrante que será um valor positivo. Do quarto para o primeiro quadrante, seno, eu ainda estou na parte negativa do meu arco, do meu ciclo. Então, seno continua uma função negativa. Cosseno, eu já entrei na parte positiva. Então, o cosseno é utilizar o quê? O valor total da circunferência menos o ângulo desejado. Para a tangente, quarto quadrante é uma função par. Dessa maneira, o valor da tangente será negativo. Em outras palavras, é uma função simples. Eu tenho que utilizar o ângulo máximo do número de quadrantes que eu estou considerando e subtrair, tomando cuidado, obviamente, com as representações. Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder complementar isso. Só que vale uma observação. Qual? O seno de um ângulo e o seu complemento, quando considerados, ou seja, se eu utilizo o ângulo de 45 graus, por exemplo, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Se eu pegar o cosseno do complemento dele, ou seja, o complemento são o ângulo que somado ao ângulo inicial dará 90 graus. Então, se eu usar 45, o cosseno de 45,
também é raiz de 2 sobre 2. Então ele vai dar um valor complementar, eles são iguais. Então se eu utilizar o seno de 30 e o cosseno de 60, por exemplo, eles são complementares. Isso quer dizer que eles são iguais. Os valores de seno de 30 e cosseno de 60 são iguais. Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar e não do seu ângulo igual. É uma função que vai ser muito útil dentro da interpretação das relações trigonométricas à frente. Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro, reduza ao primeiro quadrante o ângulo de 150 graus. Bom, 150 graus está no segundo quadrante. Vamos fazer a representação. Está em graus, você pode fazer a representação em cosseno, seno e tangente. Eu vou fazer dessa forma. Primeiro, vamos observar o seguinte. Vamos pegar o seno. O seno do ângulo de 150 graus. Precisamente observando, eu não sei o seu valor. Então, o que eu tenho que fazer? Torná-lo no primeiro quadrante para facilitar a minha compreensão. Como que fica? Seno. Eu vou utilizar de 150 graus é igual a o seno de π, ou seja, π é o ângulo raso, que vale 180 graus. 180 graus menos o ângulo que eu estou trabalhando, que é 150 graus. Dessa forma, o seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus, que é igual a meio. Então, o seno de 150 graus é igual ao seno de 30, que vale meio. Vamos observar agora como ficaria o cosseno. Cosseno de 150 graus. Lembre-se, o cosseno no segundo quadrante ele é uma função negativa, então fica menos cosseno 180 graus menos 150. Então, o cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de 30. Então, o cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Maravilha. A tangente, vamos complementar fazendo a tangente. A tangente de 150 graus igual. Tangente no segundo quadrante, segundo é par, então par é negativo, então fica menos tangente de 180 graus menos a tangente 150 graus. Então fica tangente de 150 graus é igual a menos a tangente de 30 graus, que vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3. Deixa eu só arrumar esse negativo aqui. Igual menos raiz de 3 sobre 3. Então, veja, eu consigo criar as suas relações de uma forma direta. Calculamos para seno, para cosseno e para tangente. Vamos agora fazer uma redução de um ângulo no terceiro quadrante para o primeiro. Reduz ao primeiro quadrante o ângulo de 310 graus. Opa, 310 não está no terceiro quadrante, 310 está no quarto quadrante. Então, como que nós vamos fazer? Veja bem. O seno no quarto quadrante, que é o seno de 310 graus, ele é negativo, ele está na parte de baixo da função. Então fica menos seno de 2π, que é o maior valor. 2π, no caso, já vou colocar o valor correto. 2 vezes 180 graus menos 310.
seno de 310 graus é igual ao negativo do seno de 360 menos 310 graus. Então, seno de 310 é igual ao negativo do seno de 50 graus. É o valor correspondente ao fator no primeiro quadrante. Agora veja, eu já sei quanto dá a diferença. Eu preciso ficar fazendo o tempo todo seno, cosseno e tangente? Não, agora você pode colocar direto. Veja, o cosseno de 310, cosseno do lado de 310, quarto quadrante, ele é positivo. É igual ao cosseno positivo de 50 graus. Eu não preciso ficar fazendo novamente a subtração. Por quê? Porque ela sempre vai dar 50. A única coisa que vai alterar é o sinal. Então, o cosseno de 310 graus é igual ao cosseno de 50. Vamos fazer para a tangente. A tangente de 310 graus é um valor, quarto quadrante é um valor par, par tem uma função negativa. Então, a tangente é menos a tangente de 50 graus. Então, veja, eu não preciso ficar o tempo todo fazendo as subtrações nas funções. Basta você fazer a relação uma vez. Já conseguiu determinar o ângulo? Tá ótimo, não preciso ficar o tempo todo fazendo alterações. Mais um. Reduza ao primeiro quadrante o ângulo de 4π sobre 3. Aqui dá para você fazer de duas formas. Se você não tem a familiaridade de trabalhar com os valores em radianos, a primeira grandeza, a primeira maneira e o primeiro passo é converter esse fator para ângulos. Então vamos fazer isso. Vou chamar o ângulo de alfa e colocar 4π sobre 3. Vamos colocar o π, vou chamar o π de 180 graus. Então, substituindo o valor de π, alfa, 4 vezes 180 graus, dividido por 3. 180 por 3 dá 60, vezes 4, 240 graus. Esse ângulo está no terceiro quadrante. Ele está no terceiro quadrante. Então, vamos calcular o valor de seno, cosseno e tangente para 240 graus no terceiro quadrante. Vou começar fazendo do seno. Seno de 240 graus igual. Como a função terceiro quadrante no seno ela é negativa, então menos seno de, veja, é sempre o maior fator na frente. O maior, 270 graus, que é o limite do terceiro quadrante. Menos 240. Então, seno de 240, ficou 290 aqui, é igual ao negativo do seno de 30 graus. Então, seno de 240 graus é igual a menos meio. Menos meio. Como ficaria para o cosseno e para o tangente? Colocando aqui. Cosseno, agora que eu já fiz a relação, não preciso fazer novamente a subtração. Então, cosseno de 240, isso aqui está ficando 1,9. 9 não é legal para a função que eu quero. 240 é igual. Cosseno no terceiro quadrante também será negativo. Então, menos o cosseno de 30 graus. Então, o cosseno de 240 é igual a menos cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Para a tangente,
ela já é um fator positivo, porque está no fator ímpar. Então, é tangente de 30 graus. Então, a tangente de 240 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, note que a redução dos quadrantes ela é fundamental para tornar o exercício mais fácil. Muitas vezes e em muitas situações, ele vai lhe passar o quê? Altos valores para que você trabalhe. Decorar todos os valores do ciclo trigonométrico, tire da cabeça, isso é praticamente impossível. São muitos termos. Claro que com o tempo, os valores notáveis se tornam fáceis. Isso que é o importante. Você tem que saber relacionar os ângulos notáveis, primeiro, segundo e terceiro quadrante. Isso vai proporcionar para você um maior tempo na resolução das questões. Então, isso gera o quê? Treino e exercícios constantes. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar diretamente com a função seno, cosseno e tangente e as suas aplicações. Ou seja, como funciona a função seno, como se comporta a função cosseno, como ocorre a função tangente e as suas principais propriedades. Bons estudos, até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.